Boa tarde, é uma alegria estar com você nesta terça-feira. Que alegria estar ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube também, TV Evangelizar Oficial. Bom, nesta terça-feira, o programa Vida em Foco vai trazer para você diversos assuntos, como é a proposta que nós temos todos os dias da semana aqui com você. Teremos meio ambiente, teremos pets no programa de hoje. Falando em meio ambiente, nós vamos falar sobre a Amazônia, que é um dos biomas mais ricos em biodiversidade que nós temos no mundo, viu? Não é só Brasil, não. Então, a minha primeira convidada vai trazer esse tema, é a Maria Eugênia Rocha Teza, que é diretora executiva da Academia Amazônia Ensina. Então, a pessoa certa para falar sobre esse tema com a gente. Bom, vamos falar também no programa de hoje sobre o autocuidado e quanto é importante esse impacto que nós causamos quando cuidamos de nós mesmos. E teremos também pets. Você vai ver alguns penteados diferentes, até desmistificando algumas preocupações que algumas pessoas têm com relação a esse tema. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, a gente fala sobre uma preciosidade que nós temos no Brasil, que é algo precioso não só para nós que vivemos aqui, mas para o mundo todo, e que não é ouro, porém dependemos na nossa vida da própria Amazônia. Gente, é tão profundo esse tema que eu sei que tem muitos estudos nessa área, né? De doutorado, de pós-doutorado. Então hoje a gente vai falar com ela que tem esse papel de diretora executiva, né, na Academia Amazônia Ensina. Então tem uma proposta aí bem interessante pelo jeito, né, Maria Eugênia? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer Obrigada estar a você. aqui hoje com vocês. Obrigada a você. Eu não sou, assim, a maior estudiosa, mas eu levo pessoas para a Amazônia. Então a gente Olha só, faz um overview, assim, sobre... nesse projeto. Isso, com a Academia Amazônia Ensina. O que a gente faz é levar as pessoas para ter um olhar contemporâneo, atualizado do século XXI. Estudiosos ou não? Ou pessoas que gostam do tema também? Como São que é? pessoas que gostam do tema. Na verdade, tá. a gente faz uma seleção de pessoas aqui no Brasil. Tá. E elas são interessadas já pelos temas de bioeconomia, de sustentabilidade, de negócios de impacto. Que e aí legal. elas podem ser estudantes, pesquisadores, doutorandos, podem ser empresários, investidores, pessoas que trabalham em fundos de investimento para entender essa região também no ponto de vista dos bem negócios. Diverso, bem diverso. Bem diverso. Que interessante. E como que é? A pessoa passa um tempo lá, ela entra na cultura? Fala um pouco assim pra gente conseguir visualizar. Sim. Porque a Amazônia é algo muito, é um tesouro escondido praticamente, né, pra nós. Total. Eu falo que o brasileiro tem que ir, assim, é obrigação de toda brasileira, deve ser de todo interessante. brasileiro. Com certeza, né? Conhecer esse lugar que é tão importante pra gente, pra manutenção do clima, né? E também pra gente entender as pessoas que estão lá, né? A gente tá falando de mais de 20 milhões de pessoas morando naquela região. Nossa, tudo Então, isso? sim. 20 milhões que moram lá. Que moram lá, que são moradores. amazônidas. Então a gente faz uma visita na capital de Manaus e aí conhece vários locais importantes de referência, tanto do lado da pesquisa, né, de conversar com professores referências renomados, mas também ONGs que atuam na região. E depois a gente tem toda uma vivência embarcados no Rio Negro, em outros rios. Nossa. Então a gente toca um pouco o coração do pessoal. O pessoal volta muito transformado, né, da experiência. Que legal. Nossa, mas eu imagino. E isso é um passeio, então, cultural, histórico, ensino, para aprender tudo. Porque lá, assim como é um tesouro, mas também tem muitos perigos lá, né? Tem, Não as sei se pessoas é pelo morrem desconhecido. de medo. As pessoas morrem de medo. Eu já fico pensando no Richard lá, com aqueles bichos, né? Ele vive lá. Ele vive lá, né? Sim, mas assim, a gente acha que vai dar de cara com a onça, que o jacaré vai estar lá de boca aberta te esperando. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Nem pernilongo também. O pessoal morre de medo, acha que vão encontrar, assim, uns primos lá gigantescos. Gigantes. Mas não, na verdade, lá na região do Rio Negro, especificamente, né, no estado do Amazonas, o pH da água é ácido para a criação de tantos pernilongos. Então, existe sim uma parte onde vai ter mais pernilongo do dia, por exemplo, 6:30 da manhã, 6:30 da tarde. Mas, no geral, você não precisa se empanturrar de repelente, que tá tudo certo, tá tudo bem. Interessante.
Olha que fiquei curiosa, hein? Então é esse olhar contemporâneo mesmo, do século XXI, para as pessoas entenderem que a Amazônia é muito além do que está exposto na maioria das mídias ou na maioria dos cadernos didáticos, né, dos livros, para as pessoas entenderem de maneira profunda aquela região, sabe? E me conta, quem é que tem alguma instituição de ensino, enfim, que está por trás desse projeto para levar essa informação? Quem que é que faz essa? A gente tem parcerias, né? A Academia Amazônia Ensina é uma instituição de educação não formal. Então faz parceria com outras. Isso, a gente tem parcerias com ONGs, a gente tem parceria com professores que atuam tanto na universidade como também no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então eles se dispõem a receber o grupo, a darem uma aula, e aí as aulas também vão variando de acordo com o grupo. Tem expedições um pouco mais focadas nos negócios, então a gente não tem tanta aula, a gente tem mais visitas técnicas, né? A institutos de tecnologia. Entendi. Por exemplo, relacionado à biotecnologia, né? Os insumos que a natureza pode te oferecer e você trabalhar formulações a partir disso. Então, é um universo muito diferente que a gente aborda durante 8 dias, mais ou menos. Durante 8 dias. Então, isso que eu ia te perguntar, uma imersão de 8 dias. Isso. Começa no domingo e vai terminar lá no outro domingo com, assim, tudo incluído, né? A gente faz um pacote bem completo. Sim. E a gente atende as pessoas que têm interesse, né, do Brasil inteiro. Tem gente que vai do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e fica lá conosco esses 8 dias. Mas também outras instituições nos procuram para formar esses grupos fechados, né, onde eles vão poder levar os seus colaboradores para ter essa imersão na Amazônia e poderem ali trabalhar melhor em determinado projeto, assunto que estejam desenvolvendo nas suas empresas, nas suas instituições. É mais ou menos por aí. Muito bom. Que diferente, hein? Né? E você já foi quantas vezes para lá? Muitas ou não? Eu me criei na Amazônia, né? É mesmo? Eu só fiz nascer ali no DF, né, em Brasília. Mas eu me criei no Acre. Em Rio Branco. Então você é de Brasília, nascida em Brasília, Isso. mas criada no Acre. Isso, aí tive a minha infância lá bem acreana. O Acre tá quantas horas ali? É pertinho? Do Acre Curitiba? do Acre até a Amazônia. Então, até o Amazonas faz fronteira com o estado, mas tá ali 2 horas e pouquinho, 2 horas e pouquinho. De avião, né? Porque eu falo, é fronteira, mas é gigantesco, né? Então com certeza, é gigantesco. E aí depois depois de formada aqui em Curitiba, né? Vim estudar em Curitiba, aí que eu fui pra Manaus, trabalhar lá em Manaus. E aí na pandemia voltei pra cá. E aí eu vou agora a trabalho, né? Quando eu tenho expedição. E agora eu tô indo no final do mês, porque tem mais uma expedição. Que legal. Muito bom, viu? Que legal. E assim, aqui é um prato cheio para quem gosta de meio ambiente, né? Porque ali tem tudo, a biodiversidade, são as grandes descobertas, né? Em termos de preservação também fala-se muito sobre isso, né? A questão do oxigênio, enfim, como estamos vendo ali. Sim. Aí tem muita coisa. A gente poderia falar a vida inteira, né? Totalmente. Vai falar a vida inteira, né? Quantos anos a gente fala disso? E cada vez nunca vai mais parar. Importante, né? Primeiro era a questão das mudanças climáticas, a gente já tá vivendo, né? Agora tá vindo com bastante força a questão do carbono também, dos créditos de carbono, que é outro assunto aí que tá começando a bombar, a bioeconomia, os negócios que mantêm a floresta de pé. Então tem muita coisa. A COP, né? Daqui a pouco vai ser na Amazônia também. Então, cada vez mais que a gente puder ficar ligado e conhecer aquele ambiente, né? E aí, de novo, de maneira contextualizada, para não ser só uma ida lá sem propósito, sem uma chama que te, né, faça compreender melhor aquele ambiente, né? Sim. Agora, você que está nesse meio, como que fica a coordenação de quem vem de outros países para visitar a Amazônia? Acontece bastante também, né? Acontece. Acabamos de realizar uma expedição que teve gente da Colômbia, do México, da Suíça, da Alemanha e dos Estados Unidos. Eles não vêm para turismo, ou vêm? Eles vieram... Ele também tem de tudo, na verdade, né? Agora também tá rolando a época de pesca, né? Uma temporada de pesca que o pessoal vai para fazer pesca esportiva. Sim. Não é o nosso caso de atendimento na academia, mas existe turismo de variados tipos, né? Mas no caso do grupo que a gente recebeu, eles são investidores, eles são filântropos, eles gostariam de entender a região da maneira da bioeconomia, né? Com esse olhar. E aí a gente
levou eles para conhecerem as startups amazônicas, o que está sendo desenvolvido lá de negócios, como é que funciona o investimento nessa área. Então, eles tiveram esse panorama das visitas e aí depois também embarcados, né, com um barco muito confortável, agradável. E aí a gente visitou algumas comunidades ribeirinhas, a gente também foi numa comunidade tradicionalmente indígena, né, para terem essa vivência também. Muito banho de rio, boto cor-de-rosa também. Tudo isso tá porque a gente está na maior bacia, né, hidrográfica do planeta. Então, óbvio que a gente vai também usufruir de momentos de bastante relax e agradáveis, né, com certeza. Com certeza. Muito bom. Maria Eugênia, muito obrigada, viu? Obrigada. Vou deixar o site ali disponível, né, para o pessoal que quer saber mais, porque é bem ampla, né, essa dinâmica aí e a população também, né, o público-alvo, digamos, né. Academia Amazônia Ensina. Muito bom, expedições. Muito bom, interessante. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada a você, adorei. Obrigada a você. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre meio ambiente, eu quero trazer para você o que está presente lá no Açaí. Açaí é uma cidade que fica no norte pioneiro do Paraná. E você vai conhecer um projeto que é relacionado ao biodiesel. Então, algo que a gente entende como propício para a biodiversidade, como nós estávamos falando anteriormente. Acompanhe comigo. Imagine um ônibus escolar rodando por 7 dias, movido por um biodiesel produzido em uma escola. Isso foi possível graças a essas 5 adolescentes: Pietra, Fabiane, Letícia, Eduarda e Luísa. Elas são as protagonistas dessa história. Cursam o ensino médio no Colégio de Tempo Integral Conselheiro Carrão, em Açaí, município com pouco mais de 15 mil habitantes no norte do Paraná. O trabalho foi resultado de um projeto de iniciação científica. A ideia surgiu a partir do desafio de competir no Hackathon Municipal, onde os alunos precisavam desenvolver soluções para problemas do município. Foi então que elas pensaram em como dar um destino melhor para o óleo de cozinha que era descartado na cidade. Aqui na cidade, a única coisa que a gente conhece sobre a reciclagem é fazer sabão. Só que, conversando com o professor e depois com a equipe montada, a gente encontrou uma nova forma que seria a produção de um biocombustível, a partir do óleo vegetal. Então, misturado com uma base e depois com outros componentes, a gente consegue produzir algo que, misturado ao diesel, ele diminui a quantidade de carbono emitida, então é uma energia mais limpa e de uma forma fácil e prática de ser feita dentro da escola. Foi aqui no pequeno laboratório da escola onde tudo começou. Para tirar a ideia do papel e ter certeza se daria certo, elas precisariam produzir uma pequena quantidade do biodiesel, e foi o que elas fizeram. Junto com o professor, elas transformaram cerca de 1,5 litro de óleo de cozinha usado em 1 litro de biodiesel. Feito isso, elas levaram essa amostra para a unidade da Universidade Federal do Paraná em Jandaia do Sul, na região noroeste do estado. E o resultado foi positivo. Elas precisaram apenas ajustar algumas etapas do processo. O procedimento ele foi feito com sucesso, mas o teste de queima ele não é simplesmente o suficiente. Então a gente precisava de uma análise mais aprofundada. A gente foi para a UFPR, lá de Jandaia, junto com o professor Eduardo. A gente fez uma leva de biodiesel com as instruções dele, da equipe dele. A gente comparou as duas amostras, a gente viu que estava bem próximo. Precisava de alguns ajustes, a gente fez esses ajustes. Aí a gente retornou em Jandaia, questão de uns 40 dias depois, e aí sim a gente conseguiu fazer a leva maior, a leva dos 10 litros de biodiesel. E você deve estar se perguntando como isso acontece. Bom, essa parte eu deixo com quem entende. Primeiro, como o óleo usado ele vem com partículas da fritura que vai juntando, né, algumas partículas, a gente tem que filtrar esse óleo. O primeiro passo é a filtração, a gente retira o óleo mais puro. Então, o segundo passo é esquentar esse óleo e misturar ele com um álcool e uma base forte. O terceiro passo é separar as fases porque até agora é um óleo só. E disso vai sair 2 coisas, o biodiesel e o glicerol. O glicerol, ele é o subproduto. Nós não queremos ele, então temos que separar ele. Então dá para separar eles num funil de decantação. O biodiesel precisa passar por um processo de lavagem. E nesse processo de lavagem, acaba que fica um outro resíduo nele. Então, tem o segundo processo de filtração. Após esse segundo processo de filtração, o biodiesel está
limpo e está pronto para ser usado. O projeto Biosan ganhou destaque. Foi finalista do Desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As meninas foram avaliadas por uma banca renomada. Para a banca, a gente teve aí a participação da Nokia, nós tivemos a participação da Samsung, nós tivemos a participação da Oracle, a participação da Google e as instituições de ensino, PUC, Uningá, Unifil, UFPR, UTFPR, né? A gente juntou para que eles pudessem ter um olhar científico, se aquilo ali era uma iniciação científica válida, e o olhar de mercado. Depois veio um novo desafio, apresentar o resultado à população da cidade. Para isso, foram transformados 12 litros de óleo de cozinha usados em 10 litros de biodiesel. E no aniversário da cidade, em maio deste ano, durante o desfile cívico, um ônibus da frota escolar percorreu a avenida principal, movido pelo combustível produzido no pequeno e simples laboratório da escola. Agora, o objetivo é criar uma espécie de linha verde na cidade, para que a mobilidade urbana siga junto com a sustentabilidade. A ideia agora é, com a reforma da nossa Avenida Central, nós coloquemos ali um container para que todos os munícipes possam levar ali o seu óleo usado e colocar nesse container, e aí sim o colégio vai beneficiar esse óleo diesel para que seja utilizado no transporte estudantil dos nossos alunos daqui. O desempenho das meninas trouxe visibilidade para a escola, que tem cerca de 300 alunos. E mais do que isso, provou que pequenas cidades têm grande potencial. A gente vê que realmente foi uma repercussão não apenas a nível assim, de escola, município, mas o Estado, né, o Brasil. Nós temos vários professores, pesquisadores entrando em contato, e isso é muito gratificante, porque está frutificando o trabalho desenvolvido dentro da escola. Elas hoje colhem os frutos da dedicação e empenho em um projeto que já nasceu grande. A ideia sempre foi ir além dos muros da escola e mostrar que essas salas de aula estão cheias de grandes talentos. Nós temos muitos alunos com muito potencial aqui e também mostrar a importância do ensino integral, em que a gente não só tem a base teórica, mas a gente também pode usar o laboratório, experimentar, contribuir. E com esse resultado, agora você acha que vocês alcançaram o objetivo? Acredito que sim. Depois dessa ideia espetacular desses estudantes, nós vamos para um intervalo. Na volta a gente fala sobre autocuidado e ainda hoje nós teremos pets aqui no programa. Chama a criançada aí, tá? E volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco, com você de todo o Brasil, e fazendo um convite mais do que especial, porque já é na próxima segunda-feira a festa de Jesus das Santas Chagas, 8ª edição. Começa oficialmente meio-dia na missa, no dia 18, segunda que vem, e vai até o dia 24 de setembro. Gente, a programação está incrível. Nós temos programação cultural, nós temos a programação, a grade toda especial na TV Evangelizar. Nós teremos toda a parte de espiritualidade, de oração, adoração no santuário. E você, se você ainda não se preparou, tem aí o contato para você fazer a sua caravana, chamar a tua família, tá aí aparecendo, não tá? Tem um e-mail, tem um telefone, tem o WhatsApp, é só você se programar. Não demora, porque a gente já tá com praticamente tudo pronto aqui, tá? O que a gente vai ter? Eu vou passar por alguns pinceladas aqui com você. A programação religiosa está aqui no site e a programação cultural. Então, olha que fácil de você ver tudo o que vai acontecer aqui durante essa semana. Segunda-feira a gente começa lá com a Santa Missa, depois segue toda a programação, tem novena, a missa de abertura, a contemplação das Santas Chagas, etc. Lá na rua nós vamos ter, qual que é a rua lateral aqui, tá? Que eu tô falando. Padre Francisco e amigos, Gustavo Toledo e Gabriel, Gringo, Violeiro, Viola Quebrada, Álvaro e Daniel. Aqui só o primeiro dia para dar um gostinho para você, porque tá tudo no site, se você quiser ver a programação completa. Então venha com a família, venha, passe com a gente esta semana. E quem é de fora que não conseguia a semana toda, tudo bem, a gente vai estar
aqui se divertindo, mas eu quero você aqui, nem que seja no fim de semana. Vamos combinar para você participar com a gente daquela procissão luminosa linda que o Padre Reginaldo vai fazer, tá? Combinado? Então venha para a 8ª Festa de Jesus das Santas Chagas este ano. E agora a gente vai falar sobre autocuidado. Presta atenção, porque autocuidado é algo super importante para várias áreas da sua vida. Tanto que essa minha segunda convidada que está aqui, olha só, a doutora Bianca Mona Lisa, ela é radio-oncologista da área integrativa, não é? Então, ou seja, integrativo quer dizer que pega, olha o todo, não é, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Muito obrigada por esse convite. É exatamente isso. A medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica, ela é uma abordagem, ela é um retorno ao contexto de que o paciente não é só doença, ele é baseado em tudo, né? Porque quando a gente para e pensa, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como o termo saúde não é a ausência de doença, e sim um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Entendi. Por isso que daí o autocuidado entraria como algo integrativo. Ele não é específico, eu não vou olhar para uma área, para a mente, para uma parte do corpo, olha para o todo, é isso? Quando a gente pensa, o que é autocuidado, né, Carol? Sim. Autocuidado é conhece-te a ti mesmo, é você saber observar cada espaço da sua vida, cada etapa, onde você tem que colocar a sua atenção. Então, quando a gente pensa em saúde, eu gosto de colocar os 5 pilares. Tá. A gente tem a alimentação, nosso cuidado, nosso olhar, a saber o que vamos ingerir, como nós vamos ingerir, né? O que pode ser para me nutrir e o que pode fazer apenas mal para o meu corpo. Sim. Eu também tenho que pensar no meu sono, né? Na minha capacidade de movimentação. Então, aí entra o exercício físico, a dança, e também as questões relacionadas ao nosso contexto pessoal, a nossa forma de lidar com o estresse e, mais importante de tudo, também a espiritualidade. Entendi. Então, tudo isso é autocuidado, todas essas áreas. Sim, autocuidado, na verdade, não é que são todas essas áreas. O autocuidado é uma forma de se olhar, de se cuidar. É importante que, para ter autocuidado, é preciso autoconhecimento. Você precisa notar que nessas áreas da sua vida, se você não for o protagonista da sua saúde, você vai necessitar de terceiros. Então, o nosso papel como médico, como profissional de saúde, não é em si, né, ser esse protagonista. A gente é a bússola do navio que você navega. Então, você que é o comandante. Entendi. Então, por onde que a pessoa começa esse autocuidado? Ela tem que identificar por um olhar do que está indo mal ou por aquilo que já vai bem? Já que a gente não vai olhar só a doença, vamos fazer esse panorama geral, né? Por onde você começaria? Olha, durante os processos de consulta médica, eu tenho uma abordagem integrativa com um questionário. Então, a primeira coisa é você olhar para si, é você conseguir observar. Olha em tudo, mas olha. Exatamente, observar na sua rotina. O que você realmente está deixando de fazer que você poderia fazer melhor, ou também enaltecer aquilo que você já faz e nem percebe que é autocuidado. Então, não é só criticar, é também enaltecer aquilo que a gente já faz. Então, quando o paciente me procura, eu sempre coloco para ele o que você pode fazer, né, para melhorar a sua alimentação, o seu sono. Você está fazendo atividade física? Quantas vezes por semana você está fazendo essa atividade física? O tempo dessa atividade física tem sido condizente com a sua necessidade? E o sono? O sono, acho que talvez seja a maior das nossas queixas atuais, principalmente pelas questões de ansiedade, de depressão, né? O Brasil é um país onde a gente tem um alto índice, né, de depressões e casos de transtornos psíquicos, ainda mais após o Covid. Então, assim, o sono é um pilar que acho que talvez seja o mais importante, o primeiro que eu utilizo. O primeiro porque um pouco pelo hábito ou mau hábito do brasileiro mesmo, ou porque ele tem um peso na saúde? As duas coisas. As duas coisas. Exato. A gente, como ser humano, tem a necessidade de descansar. O nosso corpo, durante o sono, faz renovação de células. Ele tá trabalhando enquanto você tá dormindo, né? Enquanto você tá descansando. Então, assim, existe
ali a necessidade do corpo fazer o seu trabalho. E nós, brasileiros, temos uma tendência a dormir mais tarde, às vezes ter aquele hábito de tomar uma bebida, né, estimulante noturna. Tem muita gente que toma café à noite ainda, ou bebida alcoólica, para dizer que vai relaxar, e na verdade é o oposto, vai fazer com que o seu corpo continue agitado. Tem muita gente que tem a dificuldade de estabelecer uma higiene do sono, de falar para o seu corpo se preparar para dormir. Então, assim, às vezes se alimenta e já vai direto para a cama. Isso não dá, porque a gente precisa fazer a digestão, e a digestão, ela utiliza ali de um tempo, o corpo precisa trabalhar, só que a mente precisa descansar. E as duas coisas não são compatíveis. Né? Por isso que esse questionário é tão importante, porque você vai criar uma consciência a partir do que a pessoa está fazendo. Aí você, claro, com o teu conhecimento da medicina, vai falar, ó, isso aqui seria melhor que você fosse para esse caminho, e vai ajustando, é isso? Exatamente. É bem comportamental, então. É uma terapia quase cognitivo-comportamental, porque quando a gente pensa sobre saúde, é necessário que a gente entenda sobre educação, né? Conhecimento é muito importante. Porque às vezes a pessoa está fazendo porque ela acha que com ela o café não vai fazer nada, por exemplo. Né? E na verdade, conhecimento transforma. Quando a gente tem as ferramentas adequadas, a gente consegue fazer a mudança que a gente espera na nossa vida. Então, não só através do questionário em si, mas dentro da própria história. Quando a pessoa conta um pouco dos seus hábitos, do seu dia a dia, a gente observa o que a gente pode pontuar, o que a gente pode melhorar. E o mais importante de tudo, não é mudar tudo de uma vez, né? Hábito não é uma coisa que se muda o tempo todo. Você precisa estabelecer pequenos passos diários, colocar pequenas metas para que você atinja a figura como um todo, né? Aquilo que você procura. Então, resultado, quando os pacientes esperam, mas tá, doutora, e aí? Eu vou melhorar só tendo um comportamento melhor? Calma. Mas não é só não, é bastante isso, né? Que as pessoas às vezes subestimam, né? Exato. É que as pessoas, elas têm uma ideia de um resultado rápido. E tudo que tem esse resultado rápido, não necessariamente ele é benéfico para o nosso corpo. A gente tem que compreender que é preciso um termo de acomodação, de adequação. Então, tem um tempo para as coisas acontecerem no nosso organismo. Então, não dá para ter essa imediatividade, né? Essa questão que a gente... Mas isso também é relativo, né? Dá um parâmetro pra gente. Por exemplo, você mencionou o sono, que é algo que as pessoas buscam e precisam. Quanto tempo você acha que leva para um paciente que está ali com dificuldade, né, nessa questão do sono? Sei que tem vários elementos, camadas, né? Mas quanto que você diria que ele, a partir desse comportamento, desses pequenos hábitos, em quanto tempo ele vai ver uma mudança? Porque às vezes a gente fala rápido, mas você está com uma vida. Às vezes tem pessoas que estão lá 10 anos ou mais, passando problemas com sono, né? Facilmente a gente detectaria aí pessoas com mais de 10 anos. Aí você vai falar assim, vai levar 1 ano, sei lá, 2 anos. O que é isso em referência a esse tempo todo, né? Quando você olha assim, não fica tanto tempo esperado. Dá para ter uma noção ou não? Isso muda de indivíduo para indivíduo, mas o que é importante é que nenhuma intervenção individual vai provocar uma mudança como um todo. Então, assim, quando você pratica exercício físico diariamente, você já vai afetar o seu sono. Quando você tem um manejo do estresse adequado, você vai melhorar o seu sono. Quando você tem uma alimentação e um comportamento alimentar adequado, colocando o tempo certo dos alimentos, né? Tempo para poder fazer essa digestão, qual alimento você escolher, isso também vai interferir no seu sono. Então, não dá pra gente colocar um tempo. Essa pessoa vai melhorar em 1 mês, essa em 1 semana. Eu tenho pacientes que melhoram em 1 semana, comportamental, mas eu tenho pacientes que demoram 2, 3 meses. Por quê? Porque depende de cada mas você tá falando de meses, você não tá nem falando de anos. Isso pra mim é extremamente rápido, entende? Como é uma referência? Exatamente. Porque eu vejo assim, por exemplo, você fala, pode ir devagar. Por exemplo, a pessoa pode começar falando, eu vou primeiro fazer exercício. Depois que isso virar hábito, eu vou mudar a alimentação. Só que eu já penso assim, se vai fazer uma mudança, já faz tudo de uma vez, porque você já vai encaixando, entendeu? Eu já sou desse jeito, já vai dar o mesmo trabalho mudar, né? Do que ficar toda hora reiniciando alguma coisa. Aí eu acho que é onde entra o de 1 semana e de 3 meses, porque aí tem a questão da motivação, né? Sim. A gente acha que com motivação a gente consegue resolver tudo. Tem muita gente que consegue dessa forma. Eu vou mudar e coloca um ponto e um objetivo e vai. Mas tem muita gente que precisa não é assim, né? dessa reafirmação
diária. Então, assim, o processo de cura, o processo de hábito, ele não é um processo linear, não é progressivo. Não precisa ser também, né? Ele pode ser flutuante. Então, é necessário que a gente entenda onde é que você está, o que é que você precisa e como é que você quer chegar lá. Então, depende de cada indivíduo, né? A gente tem que dar essa oportunidade. Com certeza. Doutora Bianca, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito bom o nosso bate-papo. Vou deixar o seu Instagram para o pessoal que tiver mais perguntas também. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. E eu faço um convite para você, porque nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, às 21 horas, o cantor lírico Tiago Arancan estará em Curitiba e você vai poder acompanhar todo o trabalho que ele faz. Em mais de 40 países ele já passou. Olha, é um espetáculo que vale a pena você conhecer. Além disso, ele já esteve aqui no Santuário, viu? Fazendo esse show também no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E vai estar com a gente aqui no programa Vida em Foco na próxima quinta-feira. Então você vai poder conhecer muito mais do trabalho de Tiago Arancan. Fica para você o convite. Bom, a gente vai para um intervalo e na volta vamos trazer pets e falar sobre penteados bem diferentes para desmistificar um pouco essa área. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, com você de todo o Brasil. E nós já estamos em preparação para a 8ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Nós já iniciamos aqui pela TV Evangelizar a trezena com intercessão de São Pio. Trezena a Jesus das Santas Chagas com intercessão de São Pio, que é o intercessor da obra Evangelizar. Hoje foi o segundo dia, você pode acompanhar na missa das 7h30 da manhã, no meio-dia, também pelo Experiência de Deus, e você pode continuar acompanhando com a gente nos próximos dias, porque são 13 dias de oração. E a sugestão do Padre Reginaldo foi que você fizesse pelo menos 3 intenções, tá? Porque ele acredita que nesta 8ª Festa de Jesus das Santas Chagas, quando a gente pede com a intercessão de São Pio, nós temos que pedir grande. Essa é a opinião dele. Então, se você perdeu, o que você pode fazer? Você pode acompanhar pelo YouTube da TV Evangelizar. Está lá. Você pega as suas fitinhas, vai fazendo nozinho. É uma forma de você lembrar. Sabe que essas espécies de símbolos que a gente usa, que são externos, são para que nós nos lembremos das nossas intenções, tá? Não tem nada de superstição nisso, não. Então, vem com a gente. Participe dessa trezena de São Pio, pedido a Jesus das Santas Chagas, para que a gente termine lá no penúltimo dia, 23 de setembro, durante a festa de Jesus das Santas Chagas. Bom, mas agora, só perfume aqui no nosso estúdio, viu? Porque entrou aqui uma convidada especial, gente, que tem um penteado diferenciado, né? Que tem um pelo diferenciado. Olha só, coisa fofa. Olha isso, meu Deus do céu. Seja bem-vindos, viu? Obrigado. O Peter Silva, que é o groomer, né? Que a gente fala. Isso. E a Adelaide, isso? Isso. Porque ela tem uma irmã, não tem, não? Tem, a Fiorella. Tem a Fiorella, mas hoje só veio ela. Não é da mesma raça, é de outra raça. Não é? Ah, entendi. Seja bem-vindo, viu? A gente vai falar um pouco dessa tendência, né? De... O que é um penteado que eu falo? Qual que é o nome, Carol, certo? Quando eu fui convidado para vir para o programa, eu já separei ela porque é um caso polêmico. É mesmo? Tem muitas pessoas que julgam ela na rua, me julgam porque ela tem dread. Acho que você está judiando. Isso é natural, é desse jeito o pelo? É da raça. Você está brincando? É uma raça húngara e a gente chama de pelo encordoado. Ele ele é assim, se forma naturalmente. na pele e eu só vou separando os dreads para não virar um tapete Você só tem que fazer o cuidado diferenciado. Isso. Eles eram cães usados para pastoreio. E para bichos não atacar e matar, esse dread acaba protegendo. Então era uma raça muito usada na Hungria. Essa raça é Puli e tem o Komondor, que é o grandão. Que também é assim o pelo. Também é encordoado. Ah, não sabia. Então não é algo que você faz do Pelé. Isso é importante da gente dizer, né? Porque senão tem pessoas que vão achar que você tá judiando, né? Eu já selecionei ela porque quando eu ando na rua eu sou bastante questionado. O pessoal já fica assim, meu Deus, ele faz só pra ficar igual. Exatamente. Na verdade, eu faria pra ficar igual ela.
O contrário, né? O que eu comento sempre é que a pelagem é uma proteção térmica para o animal. Eu trabalho com estética e agora começa a esquentar, as pessoas vão muito em banho tosa para raspar cachorro. E aí? E isso é uma viagem, porque o pelo ele é uma proteção térmica. Ou seja, é um mito achar que tirar o pelo vai proteger, vai... É uma questão de bem-estar. Refrescar. Quando as pessoas se depilam ou cortam pelo, quando começa a crescer, coça. Sim. Só que eles não sabem falar. Então, no cachorro também. Com certeza. Nossa. Por isso eles começam a se morder, a se mutilar ali. E as pessoas acham que é ou é ansiedade ou é um problema de pele, quando na verdade é por estar raspando o pelo. Nossa! E esse pelo, ele isola tanto do frio quanto do calor. Entendi. Uma coisa que eu sempre falo... Por isso que você não corta ele nem no verão. É uma proteção. A pele dela, se você for reparar, ela é bem rosinha, bem transparente. Eu vi aqui em cima, né? Ela é bem rosinha. Bem transparente. E se você for reparar em qualquer vídeo, a gente nunca vai achar um vídeo em qualquer lugar no deserto ou de biquíni ou de sunga. Sim, verdade, porque sempre tem uma capa, de né? pele, porque dentro desse pelo ela tá isolando e tá mantendo a temperatura corporal. Então é uma viagem raspar cachorro por vai sofrer menos. A pessoa acha que é a roupa do cachorro e que tá abafando, mas não tem nada a ver. É uma questão de cuidado, né? O ser pensante somos nós, é ter um ar-condicionado para as raças mais peludas ou uma água fresca, trocar água várias vezes no dia, um ventiladorzinho. Sim. Principalmente quem mora em apartamento, sair para dar uma volta e cuidar com os horários de sol. Entendi. Então é mais uma questão de cuidado. Agora, dá trabalho, porque assim, por mais que seja natural, você tem um cuidado, né? Dá. E esse é um outro ponto, Carol, porque as pessoas adotam... Ela toca aí. Né, filha? Toca aí. As pessoas acabam comprando ou adotando cães sem antes pesquisar qual o gasto que vai ter mensal. Isso é porque eu trabalho com isso, então eu acabo não tendo esse gasto, mas ela toma banho. Porque você faz? Uma vez por mês no verão e no inverno, como aqui em Curitiba é muito frio, ela toma banho a cada 2 meses. Eu não fico dando banho com muita frequência. Não precisa tanto assim, tá. Porque isso demora 2 dias para secar. O banho dela, que o pessoal tem muita curiosidade, ele é feito por imersão. Eu encho a banheira de água, coloco ela dentro. Deixa ela um pouquinho. Como se fosse uma banheira, um jacuzzi. Porque não pode ficar mexendo muito nesse pelo, né? E até para dar uma soltada na cor, porque ela vive em casa, ela fica solta. E isso vai encardindo de um jeito. Você tem que cortar de vez em quando ou não? Sim. Porque ela, quando é filhote, ela é menorzinha ou não? Ele começa a crescer, ela tá com 6 anos. Ela tá então com eu 6. sempre arredondo as patas para não ficar pisando muito em cima. Sim, Filha, ela tosou mês passado, fez um trimming, que foi essa cortada das pontas, que teve uma feira em São Paulo, e ela viaja aí... E ela é de competição também ou não? Ela participou esse ano de uma competição de penteado. O pessoal fez ela foi trabalhado com... bandanas coloridas, assim, não foi nada de pintura, foi bandanas, até porque eu não queria pintar os dread dela, queria deixar natural. Porque depois também para sair feito deve penteado, o rostinho e tal. Ela participou pela primeira vez, mas eu tenho a Fiorella, que é uma cocker americana, ela sim, ela participa de competições da categoria dela, né? Mas aí o pelo é outro, né? Não é igual essa aqui. É pelo liso. Sim. Hoje em Curitiba são 4 exemplares dessa raça. Porque eu nunca tinha visto, nunca. Nem sabia que existia. No Brasil deve ter bem raro seus mesmo. 20, 25 exemplares. No Brasil, não tem 20? Não tem muitos. É porque ela não é daqui, né? Ela foi a 2ª ou 3ª do Brasil. Ela e o pai dela. O pai dela fez propaganda para uma marca de chinelo bem conhecida. É mesmo? Você já falou conhecida, a gente já pensa em alguns nomes, né? Então tá bom. Mas que legal, que diferente, né? Obrigada, então, por trazer pra gente conhecer. E ela fica assim, tranquila. Bem tranquilona. Ai, que legal. Obrigado Carol, pelo convite. Estou à disposição. Sempre tem várias raças diferentes, vários bichos diferentes. Trabalho com animais exóticos. Muito legal. E é muito legal trabalhar com esses bichinhos aí que traz bem-estar pra gente também, né? Sim, com certeza. Toca aí. Ela, se deixar, ela fica tocando o dia inteiro. Ela fica ali. Tá, agora, só pra gente fechar, isso daí não é pra ser feito em cachorro com pelo liso, certo? Não. Não é o objetivo. Isso é da raça e como é da raça, ela vai acostumando. Então, Sim. não vai querer fazer isso em casa com que vai acabar judiando, pode né? fazer também, mas não pode. Entendi. Em casa, não. Peter, muito obrigada pela tua presença, viu? Vou deixar o teu Instagram aparecendo ali, que o pessoal vai querer saber mais sobre o teu trabalho, enfim. Ok, pode me procurar lá, qualquer dúvida, estarei à disposição.
Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom, então eu fico com você hoje, lembrando que amanhã nós temos um encontro às 3h30 da tarde e quinta-feira nós teremos convidado especial aqui, Tiago Arancan. Eu de você estaria aqui comigo, 3h30 em ponto, para você conhecer mais do trabalho maravilhoso que faz esse cantor lírico e conhecer o grande espetáculo que ele vai fazer aqui em Curitiba, tá? Então fique agora na companhia da nossa querida Olga Bongiovanni e cuidado para não comer demais depois desse programa, tá? Beijo, fica com Deus.